que você descobriu que isso existia? Porque você falou assim, eu passei na faculdade e comecei a pesquisar. O que passou pela sua cabeça? O que você estava pesquisando exatamente? Como que você chegou nessas informações? Foi uma coisa muito pontual. Eu vi um amigo meu que, assim, era amigo de uns colegas meus da escola, que ele tava postando, assim, umas viagens muito legais. Aí eu olhei assim, caramba, o que esse menino tá fazendo? Qual é a profissão dele? Eu quero saber. A minha mentalidade, assim, nessa época eu tinha 18 anos. Aí eu fui ver o perfil dele e acompanhar um pouco mais. E aí eu vi que ele fazia dropshipping. E aí eu falei, vou fazer isso. Vou começar por esse caminho. E foi aí que eu decidi mesmo. Eu vou contar uma curiosidade que eu ainda não contei no podcast. Mas, sem saber que existe essa palavra, eu fiz dropshipping numa época, sabia? Sério? No começo da minha faculdade. Só que assim, foi totalmente para uso próprio. Sabe quando você desenvolve uma linha de maquiagem porque você quer ter a maquiagem? Foi tipo isso. Eu amava, era alucinada pela Kipling. Na minha época era assim, status, quando você tinha a bolsa do macaquinho. Nossa, era maravilhoso. A de rodinha também. Chiquérrimo. Só que não tinha no Brasil, ninguém vendia no Brasil. Eu tinha que comprar quando eu viajava ou encomendar e era muito caro, não tinha nenhum revendedor aqui e tal. E aí eu conheci uma menina que morava na Holanda e ela vendia. Eu acho que eu conheci ela pelo eBay, porque eu comprei alguma coisa dela no eBay e tal. E eu falei, vamos fazer rolo? Vou fazer o seguinte, eu vou montar um site e aí eu vou vender as bolsas e aí você manda direto pra pessoa. E a gente divide o negócio e tal. E a gente começou a fazer. Tipo, acho que foi uns 2 anos depois, a All Bags tinha feito um contrato de exclusividade com a Kipling. E eu fiquei tão conhecida que eles me mandaram uma notificação extrajudicial. Dizendo que eu tava... Foi conhecida pelo jeito ruim. Porque, tipo, teoricamente eu não podia, mas eu nem sabia sobre isso, tinha direito de marca. Eu não tinha nada daquilo. Aí eu tive que fechar minha lojinha. Mas, cara... Tava funcionando... Foi bom enquanto durou. Foi bom enquanto durou. O pessoal vê dropshipping e olha como se fosse aquele modelo tradicional que o pessoal faz na internet, só que grandes lojas fazem dropshipping. A Magazine Luiza faz dropshipping, ou seja, ela deixa os vendedores lá no marketplace dela para vender. Tipo, muitas lojas gigantes fazem dropshipping, só que as pessoas não entendem que é só um modelo de logística. Então, por isso que eu gosto de falar que é um e-commerce sem estoque. Como que funciona exatamente o dropshipping? Bom, você tem o fornecedor, você seria a loja, então você meio que seria o intermediador dessa venda. Então, quando o cliente ele compra na tua loja, você faz a página de vendas, tudo direitinho, também é encarregado pelo marketing, você envia diretamente o pedido para o fornecedor através da plataforma, então isso tudo é integrado também, e ele manda o fornecedor direto para o cliente. Então, você não cuida de custo fixo, não cuida de estoque, não cuida de um alto custo com funcionário. Então, por isso que também eu achei uma alternativa muito viável para quem está começando, né? Porque você não tem uma barreira de entrada muito grande, você pode começar com pouco capital. E como é que era o seu negócio? Como que ele surgiu? Como que ele começou? O que você vendia? O que você vendia? Um dos meus primeiros produtos que mais vendeu, assim, que pegou realmente tração e que me trouxe resultado de fato, foi aqueles ring lights. Ah, que legal. Aí eu fiz uma copy que era basicamente... Você sabia qual é o segredo das blogueiras para ter uma maquiagem perfeita, uma iluminação e tal? Eu meti essa copy e aí eu consegui escalar. Aquele produto foi um dos meus primeiros produtos vencedores. No início eu comecei sozinha, minha loja, claro. Aí, enquanto foi escalando, eu tive que me virar na raça mesmo a delegar, a construir equipe, delegando primeiro o suporte, depois o operacional e tudo isso. Cara, é muito legal isso. Eu gosto muito de ver essas histórias, porque a gente traz pra realidade que é possível fazer. Uma pessoa em casa sozinha, sem mesada, né, que não tinha apoio de ninguém, literalmente, conseguiu fazer. Então, você montou, você escolheu os seus... Como que era escolher os produtos? Você escolhia algum fornecedor de fora, daqui? Como que era isso? Fornecedor sempre internacional. Só que tem um porém. Dependendo do frete que você escolhe, pode demorar para chegar. Antigamente era padrão isso, demorava para chegar. Só que atualmente, hoje em dia, já faz um bom tempinho, você tem alguns modelos específicos de frete que conseguem chegar em tipo 10, 15 dias, muito fácil. Não sabia. Da China até o Brasil. Você ainda trabalha com dropshipping? Não. Não? Hoje? Atualmente, a gente vai chegar nessa história aí, né? O que foi que desenrolou o meu negócio. O que eu tô fazendo hoje, como é que se desenrolou a empresa, mas vai chegar isso. Tá, mas vamos lá. Então, aí você escolhia e aí a pessoa mandava direto pro cliente. E isso é uma coisa que, tipo, pelo menos... É que faz muito tempo que eu não compro nada na China. Acho que o Covid chegou e fiquei com medo. Mas demorava muito tempo. E tinham muitas coisas que não chegavam.
E isso é um risco, né? Porque, na verdade, a compra foi feita por você, né? As pessoas pagavam você. Você teve muitos casos disso acontecer? Como que você lidava? Cara, isso depende muito da gestão da pessoa e principalmente do caráter dela. Uma coisa que eu vejo no mercado de dropshipping é que existem muitas pessoas que mancham o mercado fazendo esse tipo de coisa, né? Então, assim, o principal que você tem que lidar é com a gestão dos seus pedidos, com a logística, saber sobre fluxo de caixa, porque geralmente o pessoal não entende isso quando está começando, né? Graças a Deus que eu entendi essas coisas, esses princípios lá no início, para você saber lidar com o dinheiro que está aparecendo lá no seu caixa, para você não tirar da conta PJ, para você não misturar com PF. E muitas lojas de dropshipping que o pessoal que começa assim e não passa por esses fundamentos, acontece isso. E aí a pessoa se perde, acontece esse tipo de coisa, e não dá certo, e não tem resultado, blá, blá, blá. Então, eu acho que o principal mesmo seria a pessoa primeiro estudar os fundamentos. Porque eu vejo muita gente no digital que fica focando em buscar método, em hack, em truquezinho, e papapá. A virada de chave que vai mudar não sei o quê. Mas a pessoa não estuda os princípios, que em média são 6 a 12. Então, esses métodos nada mais são do que uma combinação das variáveis desses princípios. Quando você pega esses princípios e combina eles, você dá milhares de métodos, milhares de informações. Então, o que foi que eu fiz? Peguei os princípios e me aprofundei neles, que foi a melhor coisa que eu poderia ter feito naquele momento, porque me deu uma base, um repertório muito bom para empreender. Mas sabe o que é curioso? Não é só no dropshipping que acontece isso. Todo o mercado tem 50% das empresas familiares misturam conta PJ e conta PF. Muitas empresas grandes também fazem isso. Tipo, preciso pagar a escola dos meus filhos. Paga aí. E, tipo, não é assim que funciona. Então, isso eu acho que é uma coisa também que é um pouco cultural, né? As pessoas, elas não têm esse entendimento que apesar de você ser dono de uma empresa, o dinheiro da empresa não é seu. Porque às vezes você pode quebrar a sua empresa se você não tiver um bom planejamento, né? Mas tá bom, aí a gente começou a vender ring light, já tô animada, porque você começou a vender bem. E aí, o que aconteceu depois? E aí eu escalei pelo tráfego. Nesse caso, você passa por um processo. Drop é muito o produto, a página de vendas, a copy e o tráfego, principalmente. Porque é no tráfego que a pessoa ganha atração, é no tráfego que a pessoa consegue escalar de fato. Então, eu consegui escalar, eu achei um público, uma segmentação que estava indo muito bem. E aí eu fui lá, taquei a mão naquilo. Peguei todo o dinheiro que estava entrando, reinvesti, paguei os produtos, estava tudo indo certinho e eu fui escalando aquele público. Só que tem uma coisa bem importante que você tem que fazer quando você trabalha com isso. Que foi, inclusive, o que você acabou de falar agora. A pessoa pega aquele dinheiro e acha que não vai acabar, que a pessoa não tem custo fixo e tal, que é o ciclo de vida de um produto. Cada produto ele tem um ciclo de vida. Então, você passa pelo início, a fase de crescimento, pela fase de maturação e depois pela fase do declínio. Nessa fase do declínio, quando você entra, é quando você tem que testar novos criativos. Quando você tem que testar novas segmentações, quando você tem que fazer teste AB, testar variações de copy, fazer outras coisas complementares para que aquele produto, quando chegou naquele nível máximo de escala, ele se mantenha por um tempo a mais. Então, o que geralmente o pessoal faz? Escala, mete a mão, o produto vai até a lua, fatura muito, e depois de um mês, decai tudo, porque o público saturou, as pessoas não aguentam mais ver aquele anúncio, o remarketing está anunciando para as mesmas pessoas, a pessoa não se dá conta que tem que fazer essas alterações, tem que buscar permanecer, e que principalmente antes disso, tem uma esteira de produtos. Ela acha que aquele produto vai mudar, pode mudar a vida dela, pode ser o start, que nem foi o meu. Mas ela tem que ter uma esteira de produtos rodando em paralelo, testando novos produtos, para que ela mantenha, uma linha de vários produtos rodando que dão certo e que mantenham um faturamento constante para ela. Até mesmo pegar o faturamento desse que tá dando muito certo, aproveitar esse hype, para ele ir alimentando esses outros. Porque, de repente, você vai investir em algum que não vai dar certo, você vai, digamos, jogar dinheiro fora. Tipo ações, né? Você vai equilibrando. Você vai equilibrando todos ali. Isso é muito interessante. Eu tenho uma dúvida, bem de iniciante. Você tem um site para cada produto ou você tem um site para todos os produtos? Isso é bem relativo, depende de como é que a pessoa gosta de trabalhar. Na época, eu trabalhava com a loja genérica, com uma central de vendas e landing pages atreladas a essa central de vendas. Então, assim, cada landing page era um produto diferente, uma loja diferente, um branding diferente, digamos assim.
E qualquer tipo de venda que ia por essas landing pages ia direto para a página central de vendas, que ia para uma empresa, que seria a central de vendas, uma empresa de vendas. E uma coisa importante, não sei se tem, mas o pós-venda é uma pedra no sapato ali, porque assim, você tá fazendo uma negociação com uma outra empresa, você tá sendo um intermediário. Existe muito problema no pós-venda, a pessoa reclama, não chegou o produto, o que aconteceu, sei lá, endereço errado, qualquer coisa assim. É você que é o intermediário que cuida desse pós-venda ou é toda a empresa que tá mandando? É o intermediário que cuida. O intermediário cuida da comunicação com o fornecedor para resolver esses problemas. Por mais que não seja uma grande porcentagem, é uma porcentagem pequena que acontece em qualquer tipo de negócio que tem entrega física. Sim. O produto não vem, às vezes dá um problema nos correios, ou ele volta, ele não recebe. Essas coisas acontecem em e-commerce, em loja, e a pessoa tem que saber lidar com isso. Aí no começo você que fazia e depois você foi contratando. Eu que fazia, velho. Eu respondi e-mail no banheiro, velho. Quando começou a escala, o negócio começou a dar certo. O celular, mensagem, assim, os e-mails só aparecendo no pessoal. Eu respondendo e-mail o dia todo. Cara, não, assim não dá pra continuar. Eu vou ter que delegar, vou ter que contratar um suporte. Sério. Quanto tempo demorou da hora que você começou pra hora que você tava no banheiro chorando, desesperada, falando eu preciso contratar mais pessoas? Cara, eu acho que foi após 3 meses que eu comecei, assim. Inclusive, foi um erro que eu cometi. Eu deveria ter delegado muito antes. Eu não delegava porque, eu sei lá, eu tinha medo. Eu achava que as pessoas não iam fazer melhor do que eu, sei lá. Então, eu passei por esse tempo, assim, fazendo tudo sozinha. Mas foi um erro que eu cometi. Mas isso a gente... Eu não sei você, mas, por exemplo, eu, né? Eu, dentro do meu curso, eu tenho esse receio. Então, tipo, eu quero cuidar do suporte, eu quero cuidar das vendas, eu quero cuidar da página, eu quero cuidar de tudo. Porque eu tenho certeza absoluta de que eu vou fazer o meu melhor. E às vezes a gente não tem 100% de certeza. E eu acho que isso é sim um erro, mas também tem a ver com as pessoas que às vezes elas estão no mercado e elas mancham mesmo o nome de todas as outras. Porque existem pessoas que elas estão ali só por estar, né? Elas coexistem no emprego, elas não fazem o que elas precisam, né? Mas aí tem 2 lados da moeda, né? Porque tem a questão do você não delegar que você tem certeza que vai dar tudo certo. E chegar também num estágio que você não vai fazer bem feito todas as partes do processo. Exatamente. Porque você não vai dar conta. Às vezes é melhor pegar alguém que não saiba nada, pra você ir criando a pessoa no seu modo, modelando ela do seu jeito, pra ela aprender, do que você pegar alguém muito bom e aí vai chegar com, de repente, vícios do mercado e de repente não vai trabalhar do seu modo. É meio complicado esse negócio de equipe, assim, pra você pegar a pessoa e treinar ela e tudo mais. Mas é um processo. E vai ter que ocorrer com todo mundo que queira crescer a empresa. De delegar, assim, no início foi tranquilo. Eu tinha medo, não sei porquê, mas a partir do momento que eu comecei a delegar, eu vi que era mais tranquilo. A única coisa que você tinha que lidar, que você tem que lidar, que é muito importante, é treinar aquela pessoa, especificar como é que funcionam os processos da maneira mais clara possível. Quando você chega no momento do processo que tá óbvio, é porque tá certo. Deixa o processo óbvio, porque ele tem que ficar mais claro possível para aquela pessoa. Então, eu fui criando essa noção ao longo do tempo, né? Enquanto eu fazia na prática aquelas coisas. Enquanto eu tinha que lidar com tudo aquilo acontecendo. E aí, você tava falando que o produto, ele tem esse processo, né? Montanha-russa. Aconteceu isso contigo? Como que foi isso? Como que você fez? Você aprendeu na prática ou já sabia que acontecia esse processo? Eu já sabia. Eu dou graças a Deus que eu já sabia disso. Eu já tinha estudado. Então, eu já tinha uma esteira de produtos rodando, outros produtos também paralelos rodando em complemento com esse. Então, tava naquela época que ele tava muito escalado, manteve o seu teto. Depois que ele decaiu, ficou os outros lá rodando em paralelo e com a receita constante. Bem bacana. Então, gente, pra quem não sabe, eu não sei se eu posso falar isso, qualquer coisa o Rael corta, mas a Ana, em menos de 19 anos, ela já era milionária, gente. Verdade. Com 19 anos, bem perto do meu aniversário, eu já tinha adquirido meu 1 milhão de patrimônio. Tipo assim, qual a sensação de, com 19 anos, ter faturado 1 milhão, assim? Sem precisar da faculdade. O que os seus pais acharam? Essa parte isso é muito importante pra saber, assim, que ponto que eles começaram a acreditar, te apoiaram, se eles te apoiam, se eles falam assim, pô, eu tava errado, realmente, você é empreendedora, valeu a pena e tal. Como foi? A minha percepção, quando eu vi que eu cheguei no 1 milhão de patrimônio, não foi de, tipo, surpresa, ai, que felicidade, ai, que momento de virada, não. Porque por mais que tenha passado 1 ano, esse tempo é curto, 1 ano, né? Passa muito rápido. Eu vi tudo aquilo sendo construído aos poucos.
Então, você viveu todos os dias, né? Eu vivi todos os dias, tipo, ralando e construindo e aumentando aquilo. Então, eu vi aquilo crescendo ao longo do tempo. Então, não foi uma surpresa, não foi um baque. Eu não tropecei, eu tava milionária. Porque não o pessoal foi uma geralmente... cena, né? Que acorda milionária, né? O pessoal geralmente fica... você ficou milionária, como se fosse do dia pra noite. Mas não. Só a gente sabe, né, Ju? Que a gente constrói todos os dias e vê aquilo crescendo aos poucos. Não é do dia pra noite, não é uma coisa rápida, assim, digamos. Mas os meus pais, eles ficaram orgulhosos de mim, digamos assim. A partir do momento que eu me mudei da casa deles, comecei a morar sozinha, isso foi depois de uns 6, 8 meses de eu ter começado. Já tinha dinheiro suficiente para morar sozinha. Aí eu fui para um apartamento pequenininho, para focar mais em mim, para eu ter mais silêncio, para focar no meu crescimento profissional. Foi nessa época que eles começaram a me respeitar, de fato. Perceberam que eu pagava as próprias contas, assim, digamos assim. Eu tava bancando a minha existência no planeta Terra. Então... Muito bom. Então, eles começaram a me respeitar a partir desse ponto. Chegou um momento que eu já tinha montado uma estrutura na minha empresa que fosse capaz de não fazer o trabalho apenas para mim, mas para outras pessoas também. Então, nesse momento, eu fui fazendo uma transição da minha empresa para prestar serviço também para outros e-commerce e outras empresas e fazer também, em paralelo, drop dentro da minha empresa. E o que foi que aconteceu, né? A minha empresa passou de ser uma empresa que só fazia drop do modelo tradicional a ser meio que um guarda-chuva com vários ativos, onde hoje nós temos lançamento de infoprodutos, temos lançamento de produto físico, que eu consigo fazer hoje com conhecimento que eu adquiri sobre e-commerce e tal. E também prestação de serviços, além da curadoria de conteúdo própria, que a gente está amadurecendo nesse projeto da Infocus, que é o nome que a gente escolheu. E é isso, a gente está seguindo esse processo agora, jogando mesmo o jogo do longo prazo, do equity, pensando realmente em construir uma empresa que tenha os seus processos, que esteja redonda, até chegar um momento que entre um CEO e toque por mim, eu consiga franquear aquilo. Então... esse é o meu jogo agora. Inclusive, a gente já tá vindo para um escritório aqui em Alphaville, um escritório físico. Eu que trabalhava 100% no digital, agora eu tô com o pessoal físico trabalhando. Então, tá sendo um momento de muito crescimento. Inclusive, me mudei para cá também. Morava em João Pessoa, eu tô morando aqui em Alphaville.